Olá! Na primeira parte desta aula, vimos que o estudo dos aspectos históricos dos direitos humanos, ou mesmo da história do direito de modo geral, precisa evitar dois tipos de erro de interpretação. Primeiro, são os chamados anacronismos, que ocorrem quando transplantamos uma ideia posterior para um contexto histórico em que ela ainda não existia. Está correto dizer que não havia direitos que garantissem a dignidade da vida humana no período em que o tráfico atlântico de africanos escravizados foi legal, entre os séculos XV e XIX. No entanto, está errado dizer que não havia respeito aos direitos humanos no mesmo período, uma vez que não havia nem mesmo essa noção naquela época. Da mesma forma, está correto dizer que durante a ditadura civil-militar brasileira, entre 1964 e 1985, os órgãos de repressão do governo praticaram violações aos direitos humanos, definidos nos diplomas legais dos quais o Brasil era signatário. No entanto, está errado dizer que a Casa de Correção do Império praticava castigos físicos e torturas em escravos que violavam os direitos humanos, mesmo que outros direitos dos escravos, libertos ou africanos livres fossem ali violados. O segundo tipo de erro de interpretação histórica mais comum é a chamada teleologia, que acontece quando considera-se que um objetivo ou uma finalidade última organizam toda a história. Isso ocorre quando uma má interpretação da teoria de Hegel dá origem a uma ideia de que todo o processo histórico da humanidade pode ser explicado como um trajeto em direção a um fim, por exemplo, a afirmação dos direitos humanos. Também é importante lembrar que, ao estudarmos a relação entre direitos humanos e o direito constitucional internacional, propusemos a superação das interpretações jurídicas identificadas como universalistas, isto é, aquelas que afirmam que os direitos humanos decorrem da dignidade humana enquanto valor intrínseco à condição humana, e as posições relativistas, que acreditam que não há moral universal, já que a história do mundo é a história de uma pluralidade de culturas. O perigo do relativismo é a negação dos avanços conquistados no sentido da universalização dos direitos humanos e da defesa da dignidade humana. Isso pode ser bem expresso na famosa fórmula popular como jogar o bebê fora junto com a água do banho. O relativismo extremo pode levar até mesmo à aceitação de violências graves, sob o argumento de que estas são aceitas em determinadas culturas. Aplicado à interpretação da história, isso poderia dar margem a uma espécie de absolvição dos horrores da escravidão, dos genocídios ou das perseguições religiosas. Já o perigo do universalismo extremo reside no risco de incorrermos no chamado etnocentrismo, tomando os valores ocidentais como referência universal. Pode-se considerar que este é um perigo menor que o negacionismo relativista, ou que seria como pecar por excesso, mas este também é um pensamento que podemos considerar etnocêntrico, justamente por ferir o princípio do reconhecimento e valorização da diversidade cultural. O problema da falta de reconhecimento das diferentes culturas que coexistem em um determinado espaço geográfico, ou mesmo em todo o mundo, foi investigado por Charles Taylor. O autor argumenta que a falta de reconhecimento ou o reconhecimento incorreto por outras partes da sociedade constitui uma forma de agressão, uma distorção de sua identidade que o restringe. Como exemplos, Taylor cita as mulheres levadas a adotar valores patriarcais depreciativos de si mesmas, ou negros em sociedades escravistas ou marcadas pela segregação racial, depreciados e inferiorizados por seus opressores, ou ainda na relação entre colonizadores ocidentais e indígenas colonizados. Para Taylor, o multiculturalismo é a base para uma política de reconhecimento igualitário, sem a qual não é possível uma sociedade democrática saudável, visto que existiria a ameaça de projetar a imagem do outro como inferior e desprezível, o que, por sua vez, poderia levar tanto à opressão quanto à distorção da própria identidade, interiorizando nas vítimas essa imagem inferiorizada de si mesmas.
Com isso, chegamos ao terceiro aspecto importante de ser retomado, que é a superação dos embates entre universalistas e relativistas a partir de uma visão multicultural. Esta é uma abordagem sobre a construção dos direitos humanos e do direito constitucional internacional mais coerente com a perspectiva histórica e com o princípio do reconhecimento e valorização das diferentes culturas. O multiculturalismo que defendemos é a relação equilibrada e mutuamente potenciadora entre a competência global e a legitimidade local, que nos é proposta por Boaventura de Souza Santos como forma de globalização de baixo para cima, ou contra-hegemônica. Por isso, é importante ter em mente que o processo de construção dos direitos humanos, em que pesem os muitos avanços, ainda é inacabado. Considerar esse processo como concluído é fazer o que Herrera Flores define por tomar o universal como ponto de partida. É uma postura conveniente para quem não quer dialogar, seja porque tomou as normas estabelecidas como dogmas ou porque não aceita rever suas convicções. Ou ainda para quem simplesmente prefere resignar-se considerando que não se pode fazer nada melhor. A experiência histórica de mais de meio século de buscas pela construção e afirmação dos direitos humanos no mundo nos sugere cuidado com o etnocentrismo e recomenda, como alternativa, um universalismo por confluência, a busca por um entrecruzamento de culturas baseado numa racionalidade de resistência. O próprio processo de construção histórica dos direitos humanos é um processo multicultural. Isto quer dizer que só foi possível chegarmos à afirmação destes direitos em meados do século XX a partir de diálogos, resistências contra-hegemônicas e entrecruzamentos de diferentes culturas. A Revolução Francesa e a Revolução Haitiana marcaram os primeiros esforços de construção de direitos universais do homem, o que não podia ser considerado uma defesa da dignidade humana contra a opressão, visto que não contemplava as mulheres. Também não se questionava então a adoção de valores ocidentais como universais. Por mais que houvesse discordância entre as visões mais radicais ou mais conservadoras do iluminismo, era dentro do referencial ocidental que se travaram os debates sobre o constitucionalismo e as declarações de direitos. Ainda assim, consideramos válida a referência ao contexto das revoluções francesa e haitiana como um marco temporal razoável para o início da construção dos direitos humanos. Os principais documentos de referência para afirmarmos que começa aí a construção do princípio da universalidade e da centralidade da dignidade humana são a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, um documento com caráter ecumênico que motivou os exércitos franceses a defenderem sua revolução e a partirem para revolucionar todo o mundo. A Emancipação dos Judeus na França, de 1791, que acabou com séculos de segregação em guetos e limitação de direitos em relação aos cristãos na Europa, o que foi estendido aos Países Baixos após a criação da República Batava em 1796. A abolição da escravidão nos territórios franceses, em 1794, medida aprovada na Convenção Nacional após a abolição da escravidão na colônia francesa de São Domingos, em 1793. E o Código Civil dos Franceses, também conhecido como Código Napoleônico, de 1804, que foi estendido a todos os territórios conquistados pelo Império Francês até o ano de 1814. Para melhor compreensão desse contexto histórico das origens dos direitos humanos, em finais do século XVIII, talvez seja interessante retrocedermos um pouco no tempo. Isto porque a reflexão histórica exige que tenhamos atenção não só às rupturas, como também às permanências. Dito de outra forma, as controvérsias e os debates entre as diferentes interpretações historiográficas se dão a respeito das continuidades ou descontinuidades. O estudo dos fatos históricos, como os quatro marcos legais citados, enfatiza a mudança, a transformação, a ruptura, enquanto o estudo da chamada longa duração ou das conjunturas tende a enfatizar
as continuidades e nos permite avaliar melhor em que medida os fatos são realmente revolucionários ou revelam permanências de princípios antigos. Assim, para a compreensão do contexto histórico das revoluções francesa e haitiana, onde identificamos as raízes dos direitos humanos, se faz necessário discutir os dois principais referenciais desses movimentos: as revoluções inglesas, que representam os precedentes jurídicos de afirmação de direitos dos súditos e limitação dos poderes do rei, e o iluminismo, que pode ser considerado a base ideológica plural dos movimentos revolucionários. No que diz respeito às revoluções inglesas do século XVII, podemos dizer que se trataram de movimentos que lutaram contra certas formas de opressão, sobretudo manifestas pelo poder do rei. Colocando-se contra qualquer pretensão a um absolutismo monárquico, os ingleses conseguiram estabelecer os primeiros direitos para a proteção dos indivíduos em relação ao Estado. Esse processo ocorreu ao longo de todo o século XVII e teve como marcos a Petição de Direitos de 1628 e a Declaração de Direitos de 1689. A aprovação da Petição de Direitos, em 7 de junho de 1628, declarou a ilegalidade dos empréstimos forçados e do uso da lei marcial para forçar os cidadãos a alimentar, vestir e acomodar soldados e marinheiros. Isso significa que o rei não poderia privar nenhum súdito de suas propriedades, nem de sua liberdade sem justificativa. Foi reafirmada a Magna Carta e o direito de habeas corpus, bem como a criação de novos impostos dependeria da aprovação do parlamento. Já a assinatura da Declaração de Direitos, ou Carta de Direitos, em inglês Bill of Rights, em 16 de dezembro de 1689, consolidou tanto a Petição de Direitos como o Habeas Corpus Act, de 10 anos antes. Por outro lado, o documento que conclui a chamada Revolução Gloriosa procurou afirmar certos direitos e liberdades antigos, como o direito de petições ou a proibição de manter um exército mobilizado em tempos de paz sem o consentimento do parlamento. Por outro lado, também combateu o esforço de subversão e extirpação da religião protestante por parte do rei da Inglaterra. É importante destacar que esse processo não ocorreu de forma pacífica e consensual, mas a partir de embates e resistências. Os conflitos entre o parlamento e a coroa levaram a uma década de guerra civil e à decapitação do rei Carlos I em janeiro de 1649, seguida da proclamação da República, a Commonwealth of England. Este processo foi criticado tanto por filósofos, como Thomas Hobbes, a partir de uma teoria do contrato social que considerava o rei como órgão central no corpo da sociedade, como também por autores de panfletos mais populares, que acusavam o mundo de estar de ponta cabeça, o que pode ser observado na figura. Ou seja, havia posições contrárias à limitação do poder régio, à abolição da Câmara dos Lordes e ao governo republicano, e a vitória destes setores significou retrocessos no sentido da afirmação de direitos contra a opressão do Estado. De outro lado, as manifestações religiosas mais radicais, que questionavam a propriedade privada das terras, defendendo uma visão comunal baseada na interpretação anabatista do Evangelho, como a dos niveladores ou dos escavadores, foram igualmente perseguidas pelos líderes da Commonwealth, da mesma forma que os movimentos protestantes que questionavam a moralidade e defendiam a liberdade sexual ou a igualdade entre homens e mulheres, como os Renters. Para observarmos melhor os limites da visão de liberdade religiosa que se tornou hegemônica nas revoluções inglesas, é interessante observarmos o lugar reservado aos vagabundos na sociedade, de acordo com a análise de Christopher Hill. Os vagabundos não iam à igreja e não pertenciam a qualquer grupo social organizado. Em 1644, a legislação determinou que os vadios, vagabundos e pedintes fossem obrigados a assistir um culto todo domingo. Até a década de 1640, parece ter havido pouco empenho por parte das classes proprietárias em auxiliar os vagabundos. Eles constituíam um problema do ponto de vista da segurança. E isso era tudo. Mas há muitos elementos atestando a existência de uma simpatia popular por esses rejeitados da sociedade.
O povo em comum relutava em invocar as penas da lei contra eles, mesmo quando roubavam. Porém, foi somente durante as décadas revolucionárias que surgiram panfletários alegando que as casas de correção, longe de recuperar os pedintes, o que mais faziam era transformar homens honestos em vagabundos e mendigos, destruindo sua reputação e o respeito por si mesmos. Outro aspecto que é importante ressaltar é o fato de a Declaração de Direitos de 1689 ser considerada como uma expressão da influência e do consenso a respeito das ideias de John Locke. Segundo a visão de teoria do contrato social defendida pelo autor, a resistência contra a opressão do Estado e o direito de derrubar um governo ocorrem quando o governante não respeita direitos inalienáveis dos indivíduos. Vemos a permanência dessas ideias ainda hoje, quando o direito do impeachment é reafirmado nas democracias contemporâneas. No entanto, a influência de Locke se dá também no sentido da limitação das liberdades religiosas, como no caso da exclusão dos ateus da tolerância religiosa. Para Locke, a moral estava fundamentada na existência de Deus, o verdadeiro legislador sobre este assunto. Por isso, o ateu era visto pelo autor como um sujeito não comprometido com as práticas de conduta moral e, portanto, um indivíduo perigoso à estabilidade da sociedade. Dessas considerações sobre as revoluções inglesas, podemos extrapolar tendências do iluminismo também. Buscamos aqui nos afastar de visões acríticas e estereotipadas que são comuns de se encontrar sob este movimento intelectual do século XVIII. Embora seja frequente a adoção de fórmulas generalizadoras centradas na ideia de valorização da razão e da ciência, bem como na defesa da liberdade e da igualdade, estas interpretações carecem de problematização e são empobrecedoras do debate da época. As diferentes concepções de ciência em disputa e os diversos limites à igualdade ou à liberdade defendidos pelos pensadores mostram o quanto o chamado Iluminismo foi um movimento heterogêneo e até mesmo elitista em sua maioria. Os artigos do dossiê temático sobre iluminismo da Revista de História da Biblioteca Nacional, que constam como sugestão de leitura, ajudam a esclarecer este ponto. Feita esta contextualização dos antecedentes históricos das revoluções inglesas do século XVII e do iluminismo do século XVIII, para encerrarmos este apanhado sobre as origens dos direitos humanos, cabe observarmos melhor os quatro marcos legais emanados das revoluções francesa e haitiana, para observarmos tanto as rupturas como as permanências em relação ao período anterior. Sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, cabe destacar que não previa os direitos das mulheres. A dramaturga francesa e militante feminista e abolicionista Marie Gouze, mais conhecida pelo pseudônimo Olympe de Gouges, escreveu uma Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em 1791, mas sua obra não foi aceita pela Assembleia Nacional e a autora acabou sendo presa e guilhotinada 2 anos depois. Os limites das noções de igualdade e liberdade, bem como a ênfase da defesa da propriedade privada na famosa Declaração Francesa, foram também apontadas pelo autor Éric Hobsbawm. Em sua forma mais geral, a ideologia de 1789 era a maçônica, expressa com tão sublime inocência na flauta mágica de Mozart. Uma das primeiras grandes obras de arte propagandística de uma época cujas mais altas realizações artísticas frequentemente pertenciam à propaganda. Mais especificamente, as exigências do burguês foram delineadas na famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Este documento é um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios da nobreza, mas não a favor de uma sociedade igualitária. Os homens nascem e vivem livres e iguais perante as leis, dizia o seu primeiro artigo, mas ela também prevê a existência de distinções sociais, ainda que somente no terreno da utilidade comum. A propriedade privada era um direito natural, sagrado, inalienável e inviolável. Com relação à emancipação dos judeus na França, podemos dizer que foi uma medida precursora, que estendeu a liberdade religiosa a não cristãos e que levaria um século e meio para se afirmar mundialmente.
Apesar de ser adotada pela Grécia após a Revolução Liberal de 1830 ou pela Grã-Bretanha em meados do século XIX, principalmente em razão das resistências contra-hegemônicas das comunidades judaicas da Europa, em muitas partes do continente os judeus continuaram marginalizados e inferiorizados. Os pogroms, ou massacres de bairros judeus da Rússia Imperial, e o Holocausto nos campos de concentração da Alemanha nazista mostram que os judeus continuaram a ser vistos como desprezíveis e matáveis pelos grupos hegemônicos em alguns países, assim como outras minorias étnico-culturais, como ciganos, testemunhas de Jeová ou negros. A abolição da escravidão nos territórios franceses foi uma medida aprovada na Convenção Nacional que foi justificada a partir dos princípios racionalistas e científicos do Iluminismo, promovendo o nivelamento entre brancos e negros. Cabe destacar o caráter multicultural dessa importante medida para a construção de direitos universais que protegessem o indivíduo da opressão não apenas do Estado, mas de outros indivíduos também. A abolição da escravidão pela Convenção só ocorreu depois de os próprios negros escravizados da colônia de São Domingos começarem a questionar abertamente sua sujeição em agosto de 1791, o que desencadeou revoltas na colônia e levou o governador francês Sonthonax a decretar a abolição da escravidão em São Domingos, em 1793, como tentativa de conter as revoltas anti-escravistas comandadas por negros libertos e quilombolas. Assim, a abolição da escravidão demonstra o caráter multicultural da construção dos direitos humanos e a influência recíproca entre as revoluções francesa e haitiana. Por outro lado, esta medida gerou forte resistência de grupos conservadores e escravistas, o que se manifestou tanto no restabelecimento da escravidão na França por Napoleão, em 1802, quanto no chamado medo de haitianização, que caracterizou as elites escravistas do Império do Brasil. Podemos dizer que, na sua fase mais radical, a Revolução Francesa aboliu a escravidão. Mas, posteriormente, o princípio da propriedade privada tendeu a prevalecer sobre a liberdade dos escravos. Já o Código Civil dos franceses, embora não tenha sido o primeiro código legal europeu, foi o primeiro a influenciar os sistemas legais de diversos países, europeus ou não, mesmo depois da queda do Império Francês. O Código legislou sobre o casamento, o divórcio e o Estado Civil, sobre direitos de heranças e propriedades, sendo referência para o direito civil até os dias de hoje. Mas já vimos que esses avanços foram acompanhados, ou até mesmo precedidos, por retrocessos, como o restabelecimento da escravidão nos territórios franceses. Isso mostra que a propriedade privada continuou a ser um princípio hegemônico, sobrepondo-se tanto a concepções de liberdade religiosa baseadas no comunitarismo cristão, quanto a visões de igualdade e liberdade que ameaçassem os interesses escravistas. Diante de tudo que foi exposto até aqui, esperamos ter fornecido elementos para uma visão crítica sobre o período das declarações de direitos e do constitucionalismo liberal dos séculos XVII e XVIII, período dos chamados direitos de primeira geração ou primeira dimensão, que são os direitos civis e políticos e as liberdades individuais. Os ideais ecumênicos dos revolucionários franceses e haitianos foram importantes no sentido da universalização de direitos, mas esses direitos não foram estendidos às mulheres. Além disso, apenas os pensadores e ativistas mais radicais do período defenderam o fim da escravidão e a inclusão de homens negros e indígenas. Tanto na Declaração de Direitos dos Estados Unidos como na Constituição Federal estadunidense, a propriedade escrava foi preservada. Os povos indígenas norte-americanos também continuaram a ser tratados como inferiores e matáveis na suposta Terra da Liberdade. No Haiti, a escravidão foi eliminada, mas as desigualdades entre pretos ricos e pretos pobres persistem até os dias de hoje, como herança do período escravista. No Império do Brasil, mesmo com a adoção de uma constituição monárquica e de um código criminal inspirados na legislação francesa, a escravidão foi mantida e até mesmo alimentada pelo tráfico clandestino de africanos escravizados. Os negros, brancos e mestiços pobres também ficaram excluídos da cidadania plena no Brasil por critérios censitários. As mulheres continuaram a ser oprimidas e inferiorizadas pelo pensamento patriarcal,
e os povos indígenas permaneceram sob a tutela de diretores de índios e missionários, responsáveis por amansá-los e catequizá-los. Havia um longo caminho no sentido da resistência contra-hegemônica e dos entrecruzamentos culturais para que fosse construída uma concepção de direitos de fato universais e centrados na defesa da dignidade humana contra todo tipo de opressão. Para ter direitos no Brasil do século XIX, era preciso ser homem, católico, branco, ter posses e ser considerado civilizado.